Fala galera, Diego Rocha aqui, sou um dos avaliadores e entusiastas de perfumaria no geral, um dos avaliadores de todos os projetos da Neuroaroma. E hoje, para acabar de uma vez por todas com as dúvidas e as polêmicas, eu vim aqui no QG, aonde toda a magia Neuroaroma acontece, de uma vez por todas, entender esse sobrenome aqui da Louis Vuitton, que é a essência que está sendo trazida e está sendo comercializada no nosso grupo de compras. Temos aqui um decante do original e temos a versão que será comercializada. Eu vou fazer a minha avaliação com o lado esquerdo com o original, lado direito com a essência do Neuroaroma. E também cada uma delas vai ser colocada no copinho e também na pele, para que traga o máximo de realismo para a avaliação. Vamos ao original. Essência Neuroaroma. Original. Ainda está um pouco alcoólico. Isso é interessante também, em linhas gerais, se forem avaliar, principalmente no copinho, espera um pouquinho, que a faceta alcoólica ela vem muito forte logo de imediato. Tem uma laranja e me remete a uma laranja sanguínea, né? Que é uma laranja até que é uma laranja muito corriqueira na Itália. Tem um amargor, né? Remete a um grapefruit. Não o que a gente está acostumado a ver e tem sido muito falado de outros perfumes e outros projetos como o Tiger da Bulgari, como o Sospiro Vibrato. Não, o amargor. Aí começa a vir uma nuance de oud. Mas esse oud ele vem acompanhado de uma aura insensada que traz uma pegada mais misteriosa, mais fechada. Pela pirâmide aqui do fragrante que nós temos oud, rosa, incenso, framboesa, açafrão, madeira de âmbar, benjoim, bétula e gerânio. Esse toque de framboesa, não entendam como uma framboesa suculenta, adocicada, mas com o caráter de uma fruta vermelha mais arredondada, que tem facetas, né, o químico, a título de curiosidade, o químico aromático de framboesa, frambinone, traz essa faceta amadeirada em algumas concentrações. De forma muito interessante, ele abriu um pouco agora. Açafrão, né, o floral de açafrão, traz um toque, uma faceta levemente terrosa, um floral meio especiado. A parte ambarada, né, que vem de madeira de âmbar, que normalmente é um cedramber, e o benjoim, que normalmente é o benjoim do Sião, ainda não estão dando as caras. Um amadeirado seco, né, herbal, meio esverdeado de gerânio também está pintando por aqui. Vamos trocar agora. Vamos para a essência Neuroaroma. Tá, aqui nessa essência Neuroaroma, eu já sinto mais a parte cítrica no sentido de um pouco mais de frescor. Não é um corpo ligado a
a parte da casca, nem tanto do amargor, mas também de laranja sanguínea. Apesar de não ter ali descrito na pirâmide. Ele me parece respirar melhor, por ter essa faceta cítrica um pouco mais aberta. Mas é um cítrico amargo ainda assim, que remete à casca. Agora eu tô sentindo já mais, entra na parte do wood. Quando a gente fala de wood, é interessante também a gente entender que isso, nós temos um wood especificamente, né, um absoluto ali, que é muito caro, mas que a indústria no geral recorre à construção de um acorde de wood. E quando ela recorre a essa construção de acorde, ela normalmente faz isso muito associado e muito equilibrado para as compatibilidades que tem ali naquela pirâmide. Então, a gente tem de forma muito clichê o wood associado à rosa, né? Um acorde de wood com rosa. Normalmente é uma rosa mais vermelha, né? Aqui não. Aqui você tem um acorde de wood xaroposo, medicinal, bem remete às facetas de wood usados na perfumaria árabe de maneira geral. A essência neuroaroma, ela tem brechas, tem uma coerência, tem uma evolução entre essas nuances, que o original tem uma cauda que às vezes torna um pouco mais difícil de distinguir algumas coisas. A faceta de gerânio ainda não veio, o açafrão está com essa nuance floral, levemente terrosa especiada ali. Essas foram as impressões iniciais. Agora, original na pele. Interessante como é diferente na pele. Na pele, o original, ele já traz uma faceta de wood com nuances amadeiradas. Mais denso, mais fechado, mais obscuro, mas não pela parte insensada que eu sentia aqui. Um amadeirado imponente. Esse cítrico ainda é persistente por ser de casca, por ter um amargor, eu acho que se conectou muito bem. Tem uma faceta dessa framboesa mais pro lado amadeirado ali. Uma concentração mais alta. Por hora foi isso. Um toque terroso, bem de superfície. Agora a essência neuroaroma. Segue respirando muito melhor, o cítrico ainda está um pouco mais vivo. Porque, como eu disse, né, nessa avaliação inicial, é um cítrico mais aberto, apesar de ser, né, uma laranja sanguínea que tem a faceta amarga, é como se fosse mais para os gomos do que para a casca. O açafrão, ele respira melhor, ele não é tão terroso, assim, ele é mais pro floral. O DNA está bem reproduzido. As facetas é que se apresentam numa sequência diferente. Isso pode se dar também pela questão que a gente precisa entender que tem a variável da maceração, né? Então, que vai trazer essa organização para a pirâmide da essência quando feita o perfume. Nas impressões iniciais, eu posso dizer que a essência neuroaroma ela respira melhor, apesar de não apresentar uma clara organização entre as notas da pirâmide,
todas se apresentam, assim como se apresentam no original aqui, que agora adquire nuances especiadas. Daqui a pouco a gente volta e a gente vai ter as impressões um pouquinho mais para frente. Estamos de volta agora com 45 minutos depois de aplicado o perfume, tá? Então a gente vai voltar aqui para a avaliação do original no copinho. Tá, realmente a nuance esfumaçada, amadeirada, ela já é mais predominante. A faceta de laranja sanguínea, aquele lado de casca cítrica, ele já não influencia mais. Funcionou pelo amargor, até como uma transição de topo para coração, mas já não participa mais aqui. Tem um fundinho ali do E interessante, a gente, numa investigação aqui um pouquinho mais aprofundada, a gente foi entender o que era uma bétula, se era um acorde, se era uma reconstituição, se era, né, algo isolado. E bétula vem da casca de uma árvore, que faz um extrato que funciona como reforço, né, e alinhamento ali com acorde de oud e incenso. Então ele reforça de uma forma mais seca essas nuances de oud e incenso, no incenso, dando uma profundidade, amplitude, é como se você tirasse essa fumaça de um ambiente confinado, botasse num ambiente mais amplo, e no oud tira um pouco essa ponta medicinal, assim, no caso desse oud aqui. É bem interessante, bem interessante. Dá para começar a perceber esse efeito, essa funcionalidade, não como um cheiro exatamente específico de você, aqui temos bétula. Não, mas mais como uma funcionalidade linkada a esses acordes principais, né? Agora na mão, realmente a parte de oud e amadeirado prevalece, mas aqui na pele de uma forma um pouco diferente, assim, ela tá um pouco mais macia, um pouquinho mais amigável e fácil de respirar ali do que no copinho. Agora vamos à essência neuroaroma. Interessante. Nós temos as mesmas nuances, dentro da percepção que eu estou tendo aqui, temos as mesmas nuances, porém a parte cítrica, ela ainda tem uma presença, e isso torna o perfume, ao que eu percebi, ele respira melhor. Interessante. Você sente a faceta do oud, amadeirado, mas essa laranja, essa laranja sanguínea, ela traz, sim, uma agradabilidade, tá? E uma versatilidade para uso. Muito interessante. O DNA está muito bem caracterizado. Claro que cada coisa com o seu nível de intensidade em relação ao original, em relação à essência neuroaroma. Lembrando que a essência ela ainda não está na sua plenitude de maceração, então a organização dessa pirâmide ainda pode estar em andamento, acredito eu. Mas o DNA é muito bem reproduzido, tá? Claro que aqui nós tivemos uma diluição a 20% em massa, e acredito que uma diluição talvez em uma porcentagem maior possa trazer mais essa face de forma mais intensa e prevalecendo essa faceta do oud, essa faceta amadeirada, especiada, talvez diminuindo um pouco esse equilíbrio entre respiração da fragrância e essa densidade das notas mais pesadas. Agora na mão, ele segue muito do que está aqui no copinho, só que a gente tem essa parte de laranja viva, assim, bem clara.
e tem um leve, muito sutil dulçor que torna bem agradável, assim, bem amplia a gama de versatilidade de respiração entre as notas, entre as fases, né? Muito interessante. Vamos ao veredito. Claro, veredito aqui para essa nossa ocasião, né? A gente está com 1h10, 1h15 aí do perfume aplicado. Aqui já começa a evoluir para um dulçor que remete ao âmbar. Mas acho que essa nota de coração aqui, né, esse amadeirado do DNA do coração ainda vai acompanhar um pouquinho mais até ele ter uma secagem no âmbar ali, um pouquinho mais adocicada. Esse é o original, tá? Aqui também, aqui já mais adocicado do que esfumaçado na pele. Vamos à essência Neuroaroma. Um copinho. A faceta madeirada, ela tá mais forte agora. O cítrico já não vem mais. O que eu percebi é como se tivesse um tempo diferente de evolução entre o original e esse aqui, da forma que foi aplicado a 20%, tá? Claro, tem algumas variáveis, a base, a concentração, mas tá como se tivesse a etapa anterior aqui ao original. Na pele, eu já sinto que está um pouquinho, timidamente mais envolto ali no âmbar, igual esse aqui tá. Então na pele parece que ele evoluiu um pouquinho mais rápido. É claro, costa da mão, né? Entre os intervalos a gente apoia, a gente passa a mão em cima, né? Não é por exemplo, no pescoço ou aqui numa região que tenha pelo, que tem uma retenção maior por não ter um acesso constante ali, né? Aqui está um pouquinho quente, abafado, na verdade. Deixa eu ver quantos graus está aqui. (24 graus). 24 graus nesse momento. 24 graus é uma temperatura que funciona bem e que faz parte da realidade do norte, do nordeste, né, de muitas capitais aí do Brasil. Então eu vou algumas considerações aqui. O original, ele tem essa parte da laranja mais amarga, mais entremeada nessa transição para o coração. E depois ele entrega ali esse coração mais seco, esfumaçado e que evolui para esse finalzinho âmbar, tá? Tem uma intensidade mais voltada para as madeiras do que necessariamente para essa laranja sanguínea, esse amargor. O que, ao meu ver, torna ele um pouco mais para dias frios, noites frias, na verdade, temperaturas mais baixas. Eu acho que ele fica mais direcionado para isso. E agora, falando sobre a essência da Neuroaroma, tem o DNA muito bem reproduzido, tem o DNA com muita clareza. Quem conhece o Ombre Nomade original vai sentir a essência da Neuroaroma, vai captar o DNA, vai sentir a similaridade com muita clareza, tá? Acho que por uma questão de uma maceração que ainda não está tão avançada, né, nessa amostra aplicada, e uma concentração que pode ser um pouco mais alta no que diz respeito a reforçar algumas nuances que eu percebi aqui, acredito que, e claro, é somente um palpite, a gente não tem uma análise olfativa direta para fazer a comparação entre 20% e 23%, mas acho que 23% já seria um equilíbrio perfeito entre essa respiração e o corpo
o levante dessa parte mais densa da pirâmide, o esfumaçado, o amadeirado e até a sustentação do âmbar ali, como uma matéria mais substantiva, de maior fixação. Então, veredito de utilização, esse aqui o original um pouco mais nichado, um pouco mais preso à questão de limites de temperatura. A versão NeuroAroma, a 20% da forma que foi feita, extremamente versátil, tá? Então, o pessoal do Nordeste, o pessoal do Norte, estava na dúvida, e aqui não faz um inverno igual ao Sudeste, igual ao Sul, extremamente usável, tá? Muito, esse arejado, essa respiração, ela traz uma versatilidade muito grande para utilizar a fragrância, entendeu? Não deixa de ter a sua imponência, porém tem um buquê, uma pirâmide, um desfile pela pirâmide, né? Nuances e a evolução com uma naturalidade e uma percepção das mudanças muito mais claras do que no original. Aqui é como se nós temos 3 notas que formam um acorde. E aí é como se, a grosso modo, a gente tivesse um Edione que tem a capacidade de tacar um brilho, uma luz em cima disso, e aí ela espaçasse um pouco essas moléculas que formam um acorde, onde você consegue as 3 juntas sentir um cheiro característico, que é a montagem do acorde, mas ao mesmo tempo você consegue sentir as nuances individuais, né? Hora ou outra durante a utilização do perfume. Tentei ser o mais abrangente, lúdico e claro, trazendo alguns aspectos técnicos para que pudesse trazer uma maior clareza, né, quanto à essência. Não posso falar de performance sobre projeção e fixação porque o teste não foi direcionado para isso, foi direcionado para as características aromáticas, né, e assim foi feito. Então, quem estava na dúvida se é versátil, se não é versátil, pode comprar, pode ir tranquilo. Vai ser um perfume com uma pirâmide bem, um caminho aromático bem diferente do que a gente vem vendo por aí, entendeu? Mas é um perfume que tem um grande potencial de versatilidade nessa versão NeuroAroma que a NeuroAroma está trazendo. Então, não percam mais tempo, coloquem o nome de vocês lá na lista, feche as suas 100 gramas, pensa também no conceito de grupo e vamos para frente. Obrigado aí por terem ficado até o final e vai ser sempre um prazer, em todas as oportunidades que eu tiver, passar essas informações para vocês. Valeu, galera!